Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorbi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos para a parte 2 da leitura de e-mail que vocês enviaram. Temos vários casos de crimes que aconteceram na cidade de vocês, crimezeiros, e tem das mais diversas regiões do Brasil, e tudo é muito cabuloso. Eu tô ansiosa para ler para vocês um e-mail que relata coisas bem específicas sobre corpos em caixas d'água. Lembra do episódio que eu fiz? Comentando da Elisa Lam e casos brasileiros parecidos, que deixou todo mundo traumatizado de beber água da torneira? Pois um crimezeiro me relatou umas coisas sobre a água dessas caixas. Até arrepiei. Bem, como vocês podem ver, esse episódio é um especial, é uma continuação do que foi feito na semana passada. Tem muitos casos desconhecidos que eu vou ler diretamente do e-mail e comentar as notícias que saíram também. E, claro, reagir a tudo isso. Antes de começar, eu queria agradecer a todos os crimezeiros que enviaram seus relatos e fizeram esse episódio acontecer. Além, claro, de agradecer aos apoiadores do Café com Crime no Catarse, que fazem todos os episódios serem cada vez mais possíveis. Se você gostaria de contribuir com o podcast, vou deixar o link do Catarse aqui na descrição para você poder fazer a sua assinatura mensal no valor que quiser a partir de R$5, beleza? E com isso, crimezeiros, bora começar do começo? A primeira mensagem é da @katg_s. Ela mandou assim: Boa tarde, Dona Café. Ouço toda semana o podcast e gostaria de fazer uma sugestão. Houve um caso aqui em São Carlos, em São Paulo, há anos atrás, de uma moça chamada Annelise e sua mãe, que planejaram a morte de um cara que a Annelise conheceu em uma sala de bate-papo. Nossa, sala de bate-papo, aí você já vê que esse bagulho é meio das antigas, né? Bate-papo UOL. Lembro dessa época. O que era Tinder, não é mesmo? Tinder não é nada comparado ao bate-papo UOL. Ai, gente, era muito engraçado. Mas enfim, também rolava essas coisas bizarras, tipo esse caso que a gente tá lendo, né? A história resumida é: esse cara veio para São Carlos para se conhecer pessoalmente com a Annelise, mas ele ia embora. Porque, né, a pessoa tem que ir embora alguma hora. E a Annelise não gostou. E ela inventou para a mãe dela que ela tinha sido estuprada. E aí a sua mãe arquitetou a morte do cara como uma vingança. Gente, que bagulho mais errado. A mãe contratou 2 caras para matá-lo. Esses caras atiraram no rapaz, atropelaram e o queimaram. Nossa, gente, calma, né? Pra que tudo isso? Eu, hein? E, não, eu fico imaginando, se o cara já tava indo embora no mesmo dia, como que a mãe dessa menina já tinha os contatos, né? Já tava ali no contatinho especial dos caras que já iam fazer essa crueldade, né? Devia ser ali malcomunado. Bom, mesmo assim, ele conseguiu andar pelo canavial, chegar até a sede da fazenda e pedir ajuda. Nossa, ele estava atropelado e queimado e atirado. Atirado, é. Gente, e ele conseguiu andar pelo canavial. Imagina se encontra uma pessoa assim, nesse estado, andando pelo canavial. Eu ia achar que eu tava vendo uma assombração, eu ia querer correr. Vamos ver se ele sobreviveu. Chegar até a sede da fazenda e pedir ajuda. Infelizmente, ó só, ele morreu dias depois. Annelise e a sua mãe fugiram e nunca mais tive notícias delas. Chegou a passar no Linha Direta. Tenho curiosidade de saber se ninguém as encontrou realmente ou se teve algum outro desfecho. E a Annelise estudou com a minha irmã mais velha e por um período ficaram próximas. Morávamos no mesmo bairro, inclusive. Caramba, gente! Meu, essa menina foi muito maligna. Muito, de ter criado toda essa história mentirosa. Bom, se você quer saber se alguém mais as encontrou, eu também quero saber. Então vamos dar aquele belo Google, não é mesmo?
Olha só, o primeiro link que aparece aqui é do sãocarlosagora.com.br. Aqui fala que os contratados foram condenados, os homens que foram contratados para matar o cara que foi conhecer a Annelise, o nome dele é Ricardo, aliás, o Ricardo é a vítima. Os homens contratados foram condenados a 13 anos de prisão pelo assassinato. Já a Annelise e a sua mãe, a mãe dela, aliás, era uma oficial de justiça aposentada. Olha só. As duas são procuradas pela polícia desde que a justiça decretou a prisão preventiva das mesmas no ano passado. O ano passado seria 2006. Em 2006 que isso aconteceu. Foi apurado que Annelise deixou de receber uma pensão de seu pai, um desembargador já falecido por causa da idade. Maria Elizabeth, que é a mãe, por sua vez, segundo fontes oficiais, estaria recebendo normalmente sua aposentadoria. Gente, então a mulher foge e ainda continua recebendo aposentadoria, né? Como pode? Bom, aqui nesse primeiro link, então, elas ainda estavam foragidas, né? Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa mais recente. Olha, dando uma olhada aqui, pelo menos, né, jogando no Google, assim, bem por cima, elas realmente não foram encontradas, não. Não tem mais nada aqui. Tem aqui no site Jus Brasil, tem a apelação que foi feita no Tribunal de Justiça pelos réus do caso, que eram os homens, né, que foram contratados para matar. Mas delas mesmo, assim, não tem nada, minha gente. As mulheres, ó, desapareceram e continuaram ganhando aposentadoria. Maravilha, não é mesmo? É o Brasil. Bom, é isso. Muito obrigado a KatG_S pelo seu envio. E vamos ao próximo e-mail. O próximo é da Aline, crime Cornélio Procópio, no Paraná. Bom dia, café! Gostaria de agradecer pelos episódios, são sempre um passatempo delicioso pelas manhãs que escuto com minhas colegas Tatiana e Cris. Um beijo para as três crimezeiras. Hoje gostaria de sugerir um caso que ocorreu em Cornélio Procópio, no Paraná, município próximo a Londrina também, onde a minha família paterna reside. O diretor Sérgio, da faculdade UENP, dessa mesma cidade, foi assassinado por um professor também do local, devido a uma advertência que recebeu. Gente, eu fico meio assustada em como as pessoas matam, assim, pelas coisas mais bizarras. No episódio passado eu li sobre um caso que uma mulher matou para conseguir um emprego, e que depois era porque ela queria trabalhar com um cara que trabalhava naquela empresa, e aí matou a pessoa. Sabe, umas coisas assim? Aí agora me vem isso, a pessoa mata porque recebeu uma advertência do diretor. Tipo, gente, tem outras maneiras de resolver os problemas, entendeu? Sérgio é primo do meu pai, e ficamos chocados com esse caso devido às suas circunstâncias. Ele foi assassinado a machadinha. Nossa, que pesado. O julgamento do réu ocorreu neste mês e foi transmitido ao vivo pela internet devido à pandemia. Apesar de acharmos que os anos de condenação nunca são suficientes, a justiça foi feita. Um grande beijo e até o próximo episódio. Aline, meus pêsames, me sinto muito por você ter passado por isso, mas é o que você falou, a justiça foi feita, né? Claro que nunca vai trazer a vítima de volta, nunca vai trazer o seu familiar de volta, mas é a forma como a gente tem de reabilitar e de educar as pessoas a simplesmente não matarem porque receberam uma advertência, né? É a coisa mais, assim, simples do mundo. Tem que aprender a receber feedback, esse moço. Mas enfim, vamos para o próximo caso. Esse também é de uma Aline, mas dessa vez é @aline.af. Olá, Dona Café. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Descobri o podcast no fim do ano passado e maratonei para poder acompanhar os casos semanalmente. Hoje ouvi o caso da Marisol, um caso tão próximo da minha cidade, então resolvi compartilhar com você um caso que marcou a minha cidade. Moro em Umuarama, também no Paraná. E há 30 anos atrás aconteceu aqui um caso de linchamento de alguns bandidos após cometerem um crime. Vou deixar uma prévia da história caso tenha interesse. Beijos e obrigada pela companhia para lavar muita louça. Vamos ver o link que ela mandou. É de um site que chama Blog A Boina. Umuarama, 1986, a história de um linchamento. Corpos que queimam na praça, multidão enfurecida, cidade assustada.
O dia 22 de dezembro de 1986 ficou marcado na história de Umuarama, no Paraná, como uma das noites mais selvagens que o Brasil já presenciara, num dos mais macabros casos de linchamento dos últimos tempos. Eita, vamos ver. Era próximo do Natal e muitos já se preparavam para curtir as férias, seja na cidade ou no litoral. No sábado anterior, o casal de noivos Shirley do Nascimento, de 22 anos, e o fotógrafo Júlio César Jarros, de 26 anos, se preparava para sair de casa quando foi abordado por um trio de criminosos que os sequestraram e os levaram para um local retirado da cidade. Meu, imagina, tipo, véspera de Natal e acontece. Bom, não tem data para acontecer nada, né? Mas é sempre mais chocante. A gente já viu por aqui vários casos de crimes no Ano Novo, né? E crimes no Natal também, mas esse daqui eu não conhecia. A quadrilha era formada por Iremar Gonfio, de 19 anos, Edivaldo Xavier de Almeida, de 20 anos, e Aurico Reis, 18 anos. A quadrilha estuprou Shirley e matou Júlio, deixando os corpos no local e se evadindo dali. Cara, isso me lembra um pouco o caso do Champinha, né? Que ele fez a mesma coisa, sequestrou o casal, mataram o Felipe Café e estupraram e, enfim, fizeram coisas horríveis com a Liane Friedenbach. Um crime que, pela proximidade do Natal, tornaria-se ainda mais revoltante e chocante para qualquer um. Mesmo com o choque do ocorrido e em menos de 15 horas depois do crime, o destacamento de Polícia Civil de Umuarama já tinha pistas dos criminosos e tão logo os prendeu. A notícia correu à cidade num misto de alívio e vingança. Porque, né, depois de ver um caso assim, a galera começa a ficar emputecida. O estopim para o que viria na noite de domingo ocorreu ainda no decorrer do dia. Depois de confessarem o crime, a polícia levou o bando ao local do fato para a reconstituição do caso. E durante os trabalhos, o Edivaldo, que era um dos membros da quadrilha, teria soltado uma pergunta irônica e debochada quando perguntaram para ele como ele havia matado o fotógrafo. Ele falou: "Por que não me dão um revólver carregado?" Gente, é muita cara de pau. Tipo, vou te mostrar, né? Vou matar um de vocês. É tanto um deboche como meio que uma ameaça, né? E ainda você tá na cena onde você fez tudo aquilo, mostrando zero remorso, zero, né? Nossa. Foi o que precisava para despertar a ira de cerca de 2.000 pessoas que, incitadas por um pequeno grupo, cercavam a cadeia de Umuarama em busca de pagar na mesma moeda o crime dos rapazes. Foi uma loucura jamais vista na pacata cidade. O grupo pedia a adesão de quem encontrava pelo caminho, que seguia a marcha empunhando paus, facões e pedras. Ou seja, né, foram convencendo todo mundo a se juntar à multidão e aí aquele efeito manada, né? Ainda mais quando é um caso assim tão cruel, você fala, putz, eu posso fazer isso, né? Se ele praticou violência contra alguém, ele merece a mesma coisa. A lei do aqui se fez, aqui se paga, né? Roubou, corta a mão fora. Olhou torto pra alguém e arranca o olho. É um pouco primitivo, né? Um pouco não, totalmente. Bom, vamos lá. As poucas guarnições da polícia e agentes da cadeia pouco puderam resistir diante da fúria descontrolada da multidão, que entrou pela porta da frente, barrou os agentes e rumou até a ala 7, onde estava o trio. Nossa, então foi pela porta da frente, nem fizeram um esquema assim de entrar a lá James Bond no lugar. Não, foi tipo, meu, sai da minha frente, senão você vai levar paulada junto com os criminosos, né? E aí tem um vídeo aqui que mostra o que aconteceu, mas é bem gráfico. Eu vou ler embaixo, tem uma descrição também, então acho melhor do que assistir o vídeo, né? Eu não gosto muito de ver as coisas extremamente gráficas, só gosto da história mesmo. Vamos descrever. O bando invadiu a cadeia, tirou o trio da cela, os agrediu com pauladas, pés de cabra e o que havia na mão. Depois, a horda amarrou o trio na traseira de um carro, os arrastando quase mortos pela Avenida Paraná, até a Praça Miguel Rossafa, onde foram queimados, sobre palmas e gritos de queima, queima. Teve quem aplaudiu o macabro cortejo levando os criminosos até a praça para o golpe final.
O linchamento correu as notícias do país, sendo até destaque da revista de fim de ano da revista Veja, do dia 31 de dezembro daquele ano. E o ano era 1986, que a ONU havia declarado como o Ano Mundial da Paz. Olha só que irônico, né? A população de Umuarama poderia estar aplaudindo o ato digno de oeste selvagem, mas havia quem não conseguia acreditar num fato tão impactante. Há relatos de que os índices de criminalidade no município caíram a níveis baixíssimos e ficaram assim por muito tempo, o que é muito bom, mesmo tendo vindo de uma cena dantesca de vingança coletiva. Nossa, isso tá escrito nesse site A Boina, que é o blog A Boina. Mas eu não acho que é muito bom não, porque incentiva as pessoas a praticarem violência, né? Como que você vai falar que legal, baixou a criminalidade, então funcionou. Mas foi uma violência. Eu não acho que iguala a balança, né? Acaba destoando ainda mais, sempre puxando para esse lado. Muito tenso. Umuarama. Nunca tinha ouvido falar dessa cidade. Uma pena. Muito obrigado, Aline, por mandar esse caso. Vamos para o próximo e-mail. Evelise Menezes mandou crime na minha cidade. Bom dia, Dona Café. Esse caso me deixou curiosa. É bem estranho. Ele era vizinho de uma amiga e eu não sabia. Eu cresci lendo Agatha Christie e amo você. Ai, eu recebi um te amo. Já ouvi tudo e fico esperando o próximo episódio. Minha filha Eduarda é crimiseira também. Espero que goste desse caso. Ai, temos uma crimiseira mirim. Gente, um beijo para essa família crimiseira. Vamos ver o caso então. Ela mandou aqui um link que é do Gaúcha Zero Hora. O título é: Como um gaúcho condenado por matar milionário em Nova York viveu 18 anos foragido da justiça. Eita, quero saber como. Márcio Fonseca Schroeder, de 49 anos, é autor confesso do assassinato de João Saboia em um hotel de luxo em 1999, nos Estados Unidos. Aí logo embaixo aqui já tem uma foto do Márcio Schroeder, com uma prancha de surf na mão, todo moço bombadão assim na praia. Na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, que ele surfava. Bom, vamos entender o caso então. Condenado por matar um milionário paraense em um hotel de luxo em Nova York em 1999, o gaúcho Márcio Fonseca Schroeder, de 49 anos, viveu 18 anos foragido da justiça, atuando como artista plástico, usando codinome e com convivência restrita à esposa e os 2 filhos. Mesmo à margem da lei, a carreira artística de Schroeder nunca parou. Até 2018, nossa, é bem recente. 2018. Ele participou de pelo menos 22 exposições individuais e coletivas, incluindo mostras internacionais em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Como que a pessoa fica foragida e ainda segue a vida como se nada tivesse acontecendo. O mesmo do caso que eu li aqui da mãe e da filha que mataram lá o cara, e ela continua recebendo aposentadoria. E as pessoas deixam rastros e ninguém acha. Né? Eu sempre imagino foragido que a pessoa tem um puta esquema, um puta plano mirabolante, missão impossível de ficar escondido de todo mundo. E não, eles estão aí, vivendo a vida. Poucos meses antes de ser preso, em 25 de fevereiro, isso é de 2021 essa matéria. Eita, essa matéria é de 5 de março de 2021, é bem recente. Então ele foi preso em fevereiro desse ano, aparentemente. Poucos meses antes de ser preso, em 25 de fevereiro, mudou-se para uma casa no bairro Cristo Rei, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, a 2 quadras da primeira delegacia de polícia, mano. Aí é que tá pedindo, né? Ou tá muito confiante já passou 18 anos também, tipo, foragido. Vou morar perto da polícia, ninguém vai me pegar mesmo, né? Schroeder é autor confesso do assassinato de João Saboia, no hotel Waldorf Astoria. Após o crime, fugiu dos Estados Unidos e se apresentou à polícia no Rio de Janeiro. Na época, o caso ganhou repercussão nacional. Ele foi preso preventivamente por 9 meses, foi condenado por latrocínio, que é roubo com morte. Ele foi condenado em 2002, mas a defesa obteve... claro, né? Sempre, gente, sempre sim. A defesa obteve habeas corpus para o gaúcho aguardar em liberdade o julgamento em segunda instância. A pena de 22 anos de prisão foi confirmada em 2003
E, até 8 dias atrás, Schroeder vivia clandestinamente foragido. Claro, né? O cara tá em liberdade, aí quando é condenado, você acha que ele vai aparecer? De boa vontade, assim? Fugiu. Nossa, ele foi achado esse ano. Tô muito chocada com isso. Ah, e aqui também tá falando um pouquinho da vida anterior dele, e aqui fala que ele tentou a carreira de ator e chegou a fazer figuração para a novela Salsa e Merengue da Rede Globo em 96, que foi o ano que ele matou o cara, né? Ele era acompanhante e fazia viagens para o exterior. Então ele foi chamado por Saboia para ir para os Estados Unidos. Ele recebeu US$ 500 por cada um dos 9 dias da viagem, ou seja, uma boa grana. E aí, 2 dias antes de a viagem acabar, ele matou o empresário durante uma discussão. E aí, o corpo do milionário foi encontrado no dia seguinte. E aí, ele roubou os pertences que o cara tinha no hotel e, ó, pirulitou-se. Caraca, mano. É isso, esse é o caso, muito chocante. E assim, ainda por ter um desfecho agora, né? Super, super recente. Nossa, e olha, eu tô continuando lendo aqui, só vou ler mais um parágrafo. Ele estava vivendo uma vida na clandestinidade, mas era mais um na multidão. Não despertava suspeita. Era um homem simples que vivia para a esposa e os filhos. Um cidadão comum, com uma vida comum. Descreve o Paulo Gal, que é o advogado do Márcio Schroeder. Comum. Ele é super comum, só assassinou alguém, mas é super comum. Mesmo foragido e discreto, ele conseguia certo alcance com o seu trabalho de artista plástico e olha a cara de pau. Scherer guarda uma foto de 2014, na qual o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, estava segurando uma das suas peças no 17º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em Gramado. Então, tipo, ele se misturava com a galera da justiça, da política e tal. E, né, assim, ele tava se escondendo à plena vista. Ai, gente. Muito boa a história. Muito obrigada por mandar. Evelise, muito obrigada, não conheci o caso. Muito bom. Para o próximo e-mail. Matheus Antunes. Oi, Dona Café, eu sou o Matheus, do Rio de Janeiro. Vou te contar uma história que aconteceu no Uruguai, quando eu morava lá na época, em 2017. Primeira história internacional do Café com Crime. Eu lembro dessa história porque foi muito veiculada no país e causou muita comoção. É a história do menino Felipe Romeiro, que foi morto pelo seu treinador de futebol. Eita! O Fernando Sierra. O Felipe tinha 10 anos de idade e fazia 2 anos que treinava futebol no time infantil com o seu treinador Fernando, que tinha 32 anos. Acontece que a relação deles era muito próxima, e os jornais até diziam que o treinador exercia uma função paterna para ele. Ele tinha a liberdade de pegar o menino na escola e em casa. Inclusive é dito que ele chegou a viajar de férias com o menino para Balneário Camboriú, no Brasil, sem a mãe do menino. Nossa, meio esquisito, né? Eu acho que assim, se não é um familiar, tipo um tio, um primo, pai, mãe, vovó, essas coisas assim, você deixar viajar para outro país sozinho, é bizarro, meio bizarro. Motivo esse que causou preocupação quando do sumiço dele, pois o treinador tinha uma permissão para sair do país assinado pelos pais. Acontece que um dia, o Fernando buscou o menino da escola usando um carro alugado, sendo que ele tinha um carro próprio. E depois disso, eles não foram mais vistos. Eita. Até que a polícia encontrou o carro e os cachorros farejaram os corpos. O Fernando havia abusado do menino, depois atirado nele e, por fim, se matou. Foi dito que isso ocorreu após a mãe ser alertada por uma psicóloga da escola a não permitir que o menino ficasse sozinho com o treinador. Então, algum tempo depois que a mãe começou a podar essa relação, ele cometeu esse crime. Gente, que coisa mais tensa. Caraca, deixa eu ver aqui, tem um link da BBC. Vamos ver o que o link nos fornece. Sequestro e assassinato de menino por técnico que o tratava como filho chocam o Uruguai. Ai, tem uma foto. Tem uma foto do treinador com o menino, eles estão com camiseta de futebol, sorrindo pra câmera, super feliz. Ai, até me deu um aperto no coração, porque esse menino parece muito o meu priminho. É tipo a cara do meu priminho. Credo.
Olha, aqui tá falando que ele chamava de papai o homem que o matou com um tiro. A proximidade deles era tanta que o Felipe chamava o Fernando de papai. Que coisa. Ah, aqui diz que a relação deles era tão próxima que a psicóloga que tratava o Felipe, após notar comportamentos estranhos no garoto, recomendou à mãe deste que o Fernando deixasse de ver Felipe. Mas se o menino já estava com comportamentos estranhos, com certeza ele já estava sendo abusado. Não foi uma coisa assim que o treinador foi, abusou e matou, tipo, tudo de uma vez. Já devia ser algo recorrente, né? Que tenso. Sem a permissão da mãe, o Fernando Sierra, foi buscar o menino na escola na quinta-feira. Foi a última vez que teve notícias dele, até o sábado, quando os dois foram encontrados sem vida a 150 quilômetros de Montevidéu, na capital do país. Sierra atirou contra o menino e depois se matou. E aqui confirmando o que eu tinha falado, as autoridades responsáveis pelo caso comentaram que a autópsia preliminar do corpo do menino indicaria sinais de violência sexual não recentes, mas ainda estavam aguardando o resultado de um exame mais detalhado para se pronunciar oficialmente. Então é isso, não era algo recente, era algo que já estava aí acontecendo. E, enfim, isso é muito, muito triste. Olha isso, o treinador se tornou a figura paterna de Felipe, até que depois de algumas viagens que fizeram juntos, a psicóloga do menino chamou a mãe do garoto para conversar. Ela notou sinais de que algo não estava bem com Felipe. A mãe de Felipe decidiu confrontar o Fernando. Enquanto seu filho treinava, ela chamou o técnico para conversarem a sós. Ela falou assim, abre aspas, veja bem, Fernando, as psicólogas me alertaram que não pode voltar a ficar sozinho com o Felipe. Entenda como queira, mas precisa aceitar o que eu estou te pedindo, por favor. Fecha aspas. E aí olha o que ele respondeu. Se não posso mais ver o Felipe, eu me mato. E aí ele foi lá e fez. Nossa, é o pior dos desfechos, né? Aqui ainda fala que isso tudo aconteceu na cidade de Maldonado e que a cidade é pequena, todo mundo se conhecia e ninguém poderia imaginar uma situação dessas, né? Isso me lembrou muito de leve aquele documentário da Netflix, O Sequestrado à Luz do Dia, que também conta sobre um caso de abuso de menor e felizmente não houve uma morte, como nesse caso aqui do Uruguai, mas foi basicamente isso, um cara que era um vizinho, super legal, super bacana, todo mundo confiava nele, ele tinha uma relação muito próxima de amizade com uma garota menor de idade, e aí descobriram que foram anos e anos que ela era abusada por ele, sem ninguém nem saber e nem suspeitar. Então é muito triste ver que isso acontece e não é num lugar só, né? Bom, vamos para o próximo e-mail. Elton Chagas Silva mandou dica de crime, caso do Sete Orelhas. Gente, esse caso do Sete Orelhas eu até comentei nos stories porque eu fiquei muito chocada com a bizarrice disso. Olha só, bom dia. O caso do Sete Orelhas é famoso na minha região e aconteceu em São Bento Abade, cidade pequena do interior sul de Minas. Eu moro perto, em Varginha. Eu acho que vai ser bem interessante para seu podcast, pois é um cara que vingou a morte do irmão, que morreu em uma seringueira. Tiraram a pele dele. Foram 7 homens e o irmão caçou eles um por um e foi pendurando as orelhas em um colar. A notícia é famosa na região, a seringueira é tombada como patrimônio. Várias histórias na cidade, tem livro, filme e muita coisa sobre esse assunto. Espero que goste, seu podcast é show, abraços. Mano, basicamente é assim. Eu até vou abrir aqui, ele não mandou o link, mas acho que eu colocar 7 orelhas no Google já deve aparecer. Não, na verdade tem um outro link que é da própria prefeitura. Aqui achei, de São Bento Abade. A prefeitura de São Bento Abade tem uma matéria sobre esse caso dos 7 orelhas lá no site deles. E é extremamente bizarro. O homem que ficou conhecido como Sete Orelhas, né, se chama Januário Garcia Leal. Ele foi um dos mais terríveis facínoras do interior brasileiro. Foi pior que Lucas da Feira, Kunduru, Antônio Silvino e Lampião. Comparou com o Lampião, o bagulho é pesadíssimo. Isso tudo ocorreu lá por volta dos anos 1800, então era bem antigamente assim.
O Januário, ele era muito bem, assim, na sociedade, ele era capitão-general da capitania de Minas Gerais, e ele era militar, e ele tinha um irmão. E foi quando o irmão dele morreu que mudou tudo para ele. O irmão dele era o João Garcia Leal, e ele foi surpreendido lá em São Bento do Abade por 7 homens. Aí ele foi atado nu em uma árvore, onde ele foi assassinado a sangue frio, tendo os homicidas retirado lentamente toda a pele de seu corpo. Dá até uma agonia. Meu Deus, como que as pessoas fazem isso, né? E aí a burocrática justiça colonial mostrou-se absolutamente indiferente ao episódio, deixando impunes os 7 irmãos que haviam praticado essa ação. E não é só a justiça colonial, né, que é indiferente a certas coisas, estamos com isso até hoje. Mas foi diante dessa indiferença que o Januário, ele se associou ao seu irmão caçula, o Salvador Garcia Leal, e ao seu tio, o Mateus Luiz Garcia, e juntos, os 3 capitães de milícias assumiram pessoalmente a tarefa de localizar e sentenciar os autores do crime cometido contra o irmão, dando início a uma perseguição atroz que relembrou obscuros tempos da história da humanidade, quando a justiça ainda era feita pelas próprias mãos. Bom, como a gente viu, a justiça ainda é feita com as próprias mãos recentemente, né, com esses linchamentos que a gente leu aqui, dá pra ver que isso ainda acontece, infelizmente, violência gerando violência, né? A lei escolhida por Januário, o chefe do bando de justiceiros, foi a de talião, ou seja, a morte dos matadores, com o requinte estarrecedor de se decepar uma orelha de cada criminoso. Então ele matava e cortava a orelha, deixava que nem todo mundo, que nem o Vincent Van Gogh. Aí ele juntava todas as orelhas em um cordão, tipo um colar mesmo, e esse colar com as orelhas era publicamente exibido como um troféu. Cara, é muito bizarro, mano. Parece coisa de filme. É muito coisa de filme. Mas não, é Brasil de 1800. É isso. Olha só, foi necessário a intervenção de Dom João VI, que era o príncipe regente de Portugal, para tentar debelar a ação dos capitães revoltados, que também foram duramente perseguidos. Então é isso que a gente fala, né? Os caras perseguiram os outros por terem matado o irmão dele. Aí eles mesmos, que são os justiceiros, são perseguidos por terem cometido um crime contra o outro, e aí é uma bola de neve, né? Mas é isso, essa é a história dos 7 orelhas, lá de São Bento Abade. Muito boa a história. O crimiseiro que mandou o e-mail falou que tem filme até, depois eu vou procurar, e aí eu faço um review pra vocês, se vocês quiserem, de como é o filme e se vale a pena ver. Vamos para o próximo e-mail. Esse daqui foi enviado pelo Arquivo Linha Direta. Arquivo Linha Direta? Pois é, gente. Tem uma pessoa sensacional chamada Ayrton, que ele faz o upload no YouTube de vários casos que apareceram no Linha Direta. Ele coloca o programa do Linha Direta lá. E é assim, maravilhoso, porque eu assisto esses vídeos que ele coloca para poder fazer os episódios, né? É uma fonte de informação incrível. Então, se vocês quiserem ver Linha Direta, vai no YouTube, escreve Arquivo Linha Direta, que o Ayrton fez esse favor para a humanidade crimiseira, né? Ele me mandou um e-mail sugerindo um caso. Oi, Dona Café, tudo bem? Conforme solicitado, segue um caso que aconteceu na nossa cidade, São Paulo. Mas o melhor ainda foi no meu bairro, Vila Santa Catarina, aqui para os lados do Jabaquara. Digamos que eu tive um vizinho serial killer. Espero que goste do caso. Ah, meu Deus, eu tô até com medo de abrir. Por quê? Porque eu moro perto desse lugar, entendeu? Eu moro perto de onde ele tá falando. Vamos ver o que aconteceu aqui. Um serial killer em São Paulo. Não é uma grande surpresa, né? Porque aqui tem vários casos desse tipo. Mas quando é do lado de casa, começa a dar aquele medinho. Olha o título, é do G1. Isso aqui é de 2015. Polícia retirou 6 corpos da casa de um pintor em favela na zona sul de São Paulo. Delegada afirmou que há roupas de mulher, homem e criança. Eita, tem aqui um vídeo e o local é um barraco bem sujo, bem cheio de entulho, cheio de coisas assim, que era onde os corpos estavam enterrados.
O caso é sobre o pintor de parede Jorge Luz Moraes de Oliveira. Ele foi acusado de matar um jovem homossexual na favela Alba, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Foram familiares de uma mulher desaparecida que encontraram, por conta própria, novos restos mortais na casa do pintor. Mano, imagina, você mesmo encontrar, investigar, ir atrás, entrar lá. Meu, gente, chocada. Segundo a delegada, roupas, calçados e ossos foram recolhidos da residência, o que leva a polícia a acreditar que pessoas tenham sido mortas e enterradas no local. A delegada pegou todas as pessoas desaparecidas que tinha registro na área para informar, chamar parentes, reconhecer roupas e algum detalhe que eles não saibam, para tentar ver de quem era tudo aquilo, né? Porque fica meio difícil de saber. E foram 6 corpos. O assassinato que levou à prisão do pintor ocorreu na noite da última quarta-feira, dia 23, na residência dele, localizado na rua Professor Francisco Emílio da Fonseca. Ele confessou que matou Carlos Neto Alves Júnior, de 21 anos, e decidiu se entregar após pedido da própria mãe dele. Então a própria mãe falou, pelo amor de Deus, para com isso. Depois da detenção, a polícia ainda encontrou ossos e restos mortais de outras vítimas na casa dele. A estudante Renata Cristiana Pedrosa, de 33 anos, desapareceu em janeiro deste ano. Ela, que também é homossexual, morava com uma companheira em um apartamento ali na região de Jabaquara. Ela costumava comprar maconha para consumo na favela do Alba, onde vivia o pintor. Os dois, no entanto, não se conheciam, de acordo com a família dela. Depois do sumiço da Renata, a mãe dela, a Maria de Fátima, começou o que ela classificou como um trabalho de detetive ao lado da nora. Juntas, as duas deram início a uma busca em paralelo às ações da polícia. Ela estava cansada de esperar pelo trabalho da polícia e, quando ela viu que tinham prendido o Jorge Luiz, o pintor, ela falou, mas tem coisa aí, eu vou lá procurar. E isso que ela já tinha ido lá na favela da Alba, ela já tinha se encontrado com o Jorge Luiz, enquanto ela estava buscando, e até perguntou para ele se ele conhecia a filha dela, mostrou uma foto e tudo, e o Jorge negou, falou que não conheço nada. E aí, quando ela viu na TV que o Jorge Luiz foi preso, ela foi lá, junto com a nora, comprou o mapa e decidiram entrar na casa do pintor para ver se encontravam alguma pista ou algum pertence da Renata. Utilizando a pá e também as próprias mãos, elas cavaram e vasculharam a residência até encontrar objetos como calcinhas e meias e também restos mortais. Nenhum dos itens que elas encontraram era de Renata. Mas, gente, imagina essa situação. Nossa, eu fico pensando, será que se um dia eu sumir, as pessoas vão fazer isso por mim? Vão pegar uma pá e falar, foda-se, eu não vou esperar e ir lá, tipo, dar uma de super detetive? E também, será que eu faria isso pelas pessoas? Porque imagina o peso, você ir num lugar que você não conhece, você vai ali na favela da Alba, que é um lugar um pouco mais barra pesada, tem tráfico e tudo mais, e você fala, foda-se, eu vou lá, vou entrar, vou vasculhar, sei lá, né, é tenso demais. Mas elas foram, elas acharam, e aí, obviamente, chamaram a polícia, né. E, infelizmente, ainda não eram nada da Renata, da filha dela. Só que assim, né, agora eu parei pra pensar um pouquinho e também tem, óbvio, isso é muito heróico, digamos assim, né, da atitude que ela teve, mas ao mesmo tempo também é meio foda, né, porque ela andou numa cena do crime, revirou coisas e pode ter estragado algumas evidências, pode ter danificado um pouco o trabalho da perícia, da própria perícia que tinha que ser feito, né. Mas também se elas não tivessem feito isso, nem ia ter perícia, porque não iam saber que tava lá. Mas enfim, gente, muito doido esse caso. E isso, lendo até o final, eu lembrei que já tinham me mandado esse caso lá no grupo de WhatsApp dos crimezeiros, que são os apoiadores do Café com Crime. O Gustavo Cortez me mandou, falando que ele estava procurando sobre um outro caso de um policial que matava na região ali do Jabaquara e acabou encontrando esse caso do serial killer do Jabaquara, que é como ele ficou conhecido, né? E é algo meio recente até. E enfim, então Gustavo Cortez também tem as mãozinhas por ter trazido esse caso até mim. Bom, vamos para o próximo e-mail. Carol Mata. Oi, Dona Café, tudo bem?
Descobri recentemente seu podcast e estou encantada, apesar dos temas. Mas estou encantada com a qualidade que você nos entrega. Muito obrigada. Aí resolvi te escrever sobre 2 crimes que aconteceram aqui na minha cidade, Poços de Caldas. O primeiro é o caso Pavese. Esse caso já foi recomendado também. Não lembro por quem, mas acho que já foi recomendado algumas vezes. Tá até anotado na minha lista para fazer um episódio só para ele, porque o caso é tenso, olha só. Foi um menino que sofreu um traumatismo craniano e teve os seus órgãos retirados ilegalmente, enquanto ele ainda estava vivo. E ainda há suspeita de uma rede de tráfico de órgãos. Pois é, bizarro. O caso aconteceu em 2001, há 20 anos, e só agora, no mês passado, teve o julgamento. Um dos médicos foi absolvido e 2 foram condenados a 25 anos de prisão, se eu não me engano. Outro médico teve o processo desmembrado e ainda não foi julgado. Vou te encaminhar algumas reportagens locais se você quiser se aprofundar no caso. Vamos se aprofundar um pouquinho no caso, porque esse caso do Pavese, ele é bem famosinho, assim, digamos, né? Ela ainda mandou uma outra coisa aqui. E nessa rápida pesquisa que eu fiz, acabei encontrando um canal do YouTube do pai do menino e tem bastante material interessante. Caraca, deixa eu clicar nesse link. Paulo Pavese no Brasil. Olha só. Deixa eu ver sobre o que ele fala. Será que ele fala bastante sobre o caso em si ou é aleatório? Ele fala um pouco nesse canal do YouTube, se vocês quiserem procurar, é Paulo Pavese no Brasil. Tem alguns vídeos aqui que falam sobre o caso e tem outras coisas aleatórias também que são faladas, mas a maioria me parece que é do caso. Tem bastante coisa de política também. Que coisa, né? E o pai ainda lutando aí por justiça, depois de 20 anos que alguém é realmente condenado pelo caso, né? É aquela angústia de saber o que vai ser, se vai ter justiça, se não vai ter. Bom, vamos ver, eu abri outro link aqui que ela mandou, que é Poços Já. Aqui tá falando sobre o julgamento em si. Júri absolve médico do caso Pavese e condena outros 2 a 25 anos de prisão pelo homicídio de Paulinho. Paulinho era o menino. Vamos entender o caso. Foram julgados no primeiro tribunal do júri de Belo Horizonte 3 dos 4 médicos acusados da morte do menino Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, dentro da Santa Casa de Misericórdia, em Poços de Caldas, em abril de 2000. Estiveram no banco dos réus José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito e Marco Alexandre Pacheco da Fonseca. Os médicos foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado e por remover órgãos ou partes do corpo de uma pessoa em desacordo com a lei, tendo como agravante a idade da vítima, que era menor de 14 anos. Gente, dentro do próprio hospital. Não sei por que ele estava no hospital, aqui nesse link não diz, mas imagina, você vai lá fazer um procedimento ou alguma coisa do tipo e aí simplesmente começam a retirar os seus órgãos enquanto você está vivo, porque rola um tráfico de órgãos aí, uma rede de tráfico e é isso, e aí você morre. Sem mais nem menos. É triste demais, né? Triste demais. Vamos pro próximo caso. Clara Gross mandou o seguinte e-mail. Meu nome é Clara Gross, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Meu caso aconteceu no Centro Socioeducativo. Inclusive, meu pai, que é polícia militar, encontrou um dos assassinos meses depois. O mesmo estava em liberdade. Ai, gente, por quê? Vamos lá, o link que ela me mandou aqui é do G1. Em Minas Gerais, jovem é morto dentro de centro socioeducativo e tem coração arrancado. Caraca! O corpo do detento foi encontrado pelos agentes no banheiro do alojamento em Governador Valadares. O jovem tinha 18 anos. A polícia disse que a vítima teve o coração e o pulmão arrancados durante o crime e os órgãos foram jogados dentro da pia do alojamento. Eita! O crime aconteceu no sábado e o corpo da vítima foi encontrado no domingo durante uma troca de plantão. Segundo a polícia, os agentes realizavam uma conferência dos internos dentro do alojamento e encontraram o corpo no banheiro com sinais de estrangulamento.
Engraçado. Então ele foi estrangulado e depois um objeto cortante foi utilizado para retirar os órgãos, mas a arma do crime não foi encontrada no local. E aí é perigoso, né? Porque está todo mundo lá no centro socioeducativo, tá com um objeto cortante por lá, o que que eles, né? Pode acontecer de novo? O delegado informou ainda que um adolescente de 15 anos foi apontado como autor do crime, mas ele negou que tenha praticado o crime. Teoricamente, esse adolescente teria asfixiado a vítima, muito provavelmente com uma corda artesanal, conhecida como Teresa. Com a vítima já desfalecida, ele levou ao banheiro do alojamento, foi arrastando até o banheiro, retirou os órgãos utilizando esse objeto, que pode ser um caco de cerâmica, um pedaço de vaso quebrado, alguma coisa assim. As investigações, quando essa matéria foi publicada, ainda estavam em andamento, então não sei se realmente foi esse adolescente de 15 anos o culpado. Isso aqui é de abril de 2017. Muito chocante, muito cruel, né? Devia ser alguma rixa, alguma vingança, alguma coisa assim, alguma briga interna que rolou dentro do centro. Mas nada, né? Às vezes a gente vê essa coisa de quando é briga, alguma coisa assim, é muito mais explosivo, né? Sei lá, podia ser só uma asfixia, alguma coisa assim, mas para retirar os órgãos tem que ter um algo a mais ali, uma vontade muito, muito cruel, muito pensada, né? Não é algo muito passional. Caraca, caso tenso, Clara. Muito obrigada por mandar. Vamos ao próximo e-mail. Letícia Karstensen. Oi, Dana Café, tudo bem? Eu falei Dana Café, lembrei da Dana Tefé, falei tudo errado, né? Começaram de novo. Oi, Dona Café, tudo bem? Primeiro, queria dizer que sou viciada no seu podcast. Meus pais não aguentam mais eu contando para eles cada caso que eu escuto. Mas eu amo. Bom, o segundo motivo desse e-mail é que a sugestão de 2 casos que aconteceram aqui onde moro, em Curitiba. Pelo que me recordo, são casos que tiveram bastante visibilidade na mídia. O primeiro é da menina Raquel. Ah, a menina Raquel de Curitiba, esse everybody já conhece, não é mesmo? É da Raquel Genofre. É Genofre que fala, né? É, Raquel Genofre. Ela teve o seu corpo encontrado dentro de uma mala na rodoviária aqui de Curitiba. Na época, se não me engano, ela tinha 7 anos ou próximo disso. Gente, corpos em malas. Já falei, né? Tenho trauma. Eu vejo qualquer mala largada assim na rua ou em qualquer lugar, eu já penso, meu Deus, um corpo. O caso da Raquel teve solução há pouco tempo, em 2019. Ou seja, o assassino ficou solto por anos e anos e só foi encontrado por um acaso do destino. Você vê como é, né? Aqui tem uma matéria do G1 que fala: caso Raquel Genofre, há 31 anos, ele vem cometendo crimes, diz delegado sobre suspeito de ter matado a menina. Então, assim, ela foi uma das vítimas, ele não foi pego e ele simplesmente continuou cometendo os crimes, até que finalmente ele foi preso. Mas imagina, 31 anos. O suspeito se chamava Carlos Eduardo dos Santos, ele tinha 52 anos quando foi preso lá em 2019. O primeiro dos crimes que ele cometeu foi em julho de 1985 e foi um crime de abuso sexual contra uma menina de 4 anos na cidade de São Vicente, em São Paulo. E o último crime conhecido, né, praticado pelo suspeito, de acordo com a polícia, foi de um estelionato em 2016. Ou seja, perigosíssimo. Um homem perigosíssimo. E aí o caso da Raquel ficou muito conhecido. Acho que um dos fatores foi o da mala, né? Dela ter sido encontrado numa mala, por ser uma menina tão novinha. O caso dela, aliás, é de 2008, tá, gente? O Carlos, ele foi reconhecido em setembro de 2019, após a identificação feita por meio de um exame de DNA. Então é isso, às vezes um caso fica sem solução por muito, muito tempo, mas aí com a chegada de novas tecnologias ou de recursos da polícia, um DNA, um teste, alguma coisa, o caso é fechado. Tem muitos mistérios sem solução que eu tenho, tipo, muita certeza dentro de mim que vai ser resolvido. Quanto mais a tecnologia vai avançando, mais perto a gente vai ter de fechar todos os casos. É isso que eu quero fechar todos os casos, saber de tudo que aconteceu, porque, né, essas pessoas precisam pagar pelo que elas fizeram. O caso da Raquel Genofre é um que vocês pedem bastante. Eu acho que é um dos casos mais pedidos aqui do podcast. É um caso bem conhecido, um caso grande. Normalmente eu tento fazer uns casos menores, né?
Mas é um caso muito interessante também, então quem sabe ele não ganha um episódio só pra ele aqui no podcast. Bom, a Letícia, ela ainda recomendou um outro caso sobre a Tainá. Tainá teve o seu corpo encontrado em um terreno abandonado em Colombo, região metropolitana de Curitiba. Infelizmente, até onde sei, o caso não foi resolvido até hoje. Porém, aconteceram algumas injustiças no meio das investigações, onde alguns acusados foram torturados e atualmente estão sob proteção da justiça. Às vezes a pessoa quer tanto fechar o caso, tanto resolver, dá essa angústia, imagina, vai deixar 31 anos? Não, eu vou torturar e o cara vai confessar. E aí só atrapalha, né? Não é assim que funciona. Bom, bem resumidamente, tentei passar o caso aqui, mas acredito que tem bastante material na internet que possa te ajudar. São casos interessantes e que todo crimiseiro vai gostar. Continue com seu podcast, eu amo e ele é meu companheiro em um dia de trabalho. Ah, colega de trabalho. Muito obrigada por enviar o seu e-mail, Letícia. Vamos para o próximo. O caso Andressa Rose. Olá, moro na cidade de Luzerna, Santa Catarina. Primeiramente, quero dizer que sou muito fã do seu trabalho, não perco nenhum episódio. Muito obrigada. Luzerna é uma cidade com um pouco mais de 5.000 habitantes, no meio oeste catarinense. No dia 17 de junho de 2010, aconteceu um crime que até hoje não teve solução. Ah lá, mais um caso sem solução. O caso foi arquivado. Foi o caso da Andressa Rose, uma menina de 12 anos que morava no interior aqui da cidade. Nesse dia, ela saiu da catequese com a sua bicicleta sentido à sua casa, mas nunca chegou em casa. Nossa, é uma vibe meio Stranger Things, né? Uma cidade meio pequena, uma criança, bicicletas, andando sozinha por aí e desaparece. Mas no caso da Andressa Rose, o corpo dela e a bicicleta foram encontrados há cerca de 3 meses depois do seu desaparecimento. E ela estava a apenas 1 quilômetro da sua casa. Ai, que ódio, gente. Só mais um pouquinho. Só mais 1 quilômetro. Se você tivesse dado aquela aceleradinha ali, chegado em casa, talvez essas coisas não teriam acontecido, né? 1 quilômetro é muito perto, né? E ainda imagina, você tá procurando, fazendo a busca por uma menina desaparecida, e aí você encontra ela ali. Exatamente ali onde ela provavelmente estaria mesmo, né? E, enfim, demorou 3 meses. Foi um caso que chocou demais a população. Até tinha suspeitas de envolvimento da família e tudo mais. Houve uns fatos bem bizarros. Um deles foi que um homem desconhecido foi até a casa da família falar onde estava o corpo da menina. E de fato o corpo estava no local indicado. Mas até hoje ninguém sabe quem foi esse homem misterioso. Gente, tem 2 possibilidades, né? Ou ele é o assassino e talvez ficou com remorso pelo que fez e foi lá avisar a família e aí fugiu. Ou ele é alguém que, tipo, talvez tenha tá com o rabo preso com alguma coisa e aí ficou com medo de falar que encontrou o corpo e de acharem que foi ele, de ser injustamente condenado, né? E aí sumiu. Mas enfim, gente, se um cara chega na minha... Eu tô procurando alguém. Aí o cara chega lá na porta e fala, eu achei... prende na hora. E fala, me conte tudo. O que você sabe mais, né? Ai, deixou escapar uma grande pista. Bom, até agora nada foi descoberto. Eu e mais 2 amigos fomos testemunhas que vimos ela passar de bicicleta sentido à sua casa. Inclusive, um dos amigos, por ser maior de idade, foi depor na delegacia e tudo mais. Eu estarei mandando alguns links de sites de notícias locais, inclusive do canal Freak TV, que há pouco tempo fez um episódio sobre o caso. Gente, Freak TV é tão legal. O Milho Wonka fala assim, conta os crimes com uma voz tão suave, tão suave. Eu sou meio, né, agitada demais, falo alto demais, mas ele conta assim numa suavidade. Adoro assistir os vídeos dele, o canal no YouTube. Freak TV. Bom, aí aqui ele mandou alguns links de pesquisas, mas eu acho que ele já contou o caso tão bem que eu vou deixar esses links só pra mim. Só pra mim, eu vou ver sozinha, gente. Não, mas se vocês quiserem pesquisar, o caso é Andressa Rose, tá bom? Mas só pro episódio não ficar gigantesco, né? Porque a gente já tá com quase 1 hora de episódio. E ainda tem mais alguns aqui para eu ler. Então eu não vou abrir o link desse, mas muito obrigado, crimiseiro anônimo, que enviou esse caso.
Vamos para o próximo e-mail. Juliana Ouguins. Crimes de Canoas, Rio Grande do Sul. Bom dia, Dona Café. Queria começar elogiando seu trabalho, adoro seu podcast e fico ansiosa esperando o crime da semana. E hoje vim aqui te indicar 2 crimes bem chocantes que aconteceram na minha cidade, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Canoas é uma cidade grande, do ladinho da capital Porto Alegre. A cidade é considerada a cidade do X, mas aconteceram 2 crimes aqui que são dignos de um podcast. São eles. Primeiro, marido que mandou matar a esposa simulando um latrocínio. Bom, só por esse título eu já lembro aqui do caso da Marisol, né? Vamos ver se é parecido mesmo ou não. O marido pagou um amigo para matar a esposa simulando um assalto. Detalhe, ele estava junto do suposto assalto com a filhinha deles de 3 anos. Tem até um áudio dele sendo entrevistado por um noticiário local. Ele estava comprando o caixão da própria esposa, que ele mandou matar, e ainda se mostrando indignado com a violência da cidade. Gente, para que você vai submeter a sua filha de 3 anos a um trauma extremo, onde você vê a sua mãe sendo assassinada? É, assim, primeiramente, por que você vai assassinar a mãe de uma criança, não é mesmo? Mas, assim, simplesmente horrendo o cara fazer isso com a própria filha. Ai, meu Deus do céu. Bom, aqui tem um link, vamos ver o que o link diz. Esse link é da agência GBC. Marido que mandou matar mulher na frente da filha em Canoas é condenado a 22 anos de prisão. Que bom, pelo menos ele foi condenado, né? Tá pagando. A mulher que ele mandou matar se chamava Andressa Reinaldo Elwanger, de 25 anos. E ele se chamava André Elwinger Frederick. Andressa foi morta no dia 18 de setembro de 2016. A família chegava em casa, no bairro Estância Velha, quando um criminoso anunciou o roubo. Mesmo sem qualquer reação da vítima, o bandido atirou na cabeça dela e fugiu do local. Na sequência, André simulou que queria prestar socorro à mulher e chegou a pedir a ajuda dos vizinhos. A filha do casal, de 2 anos na época, presenciou o crime. Após o crime, a Polícia Civil começou a conduzir a investigação como se fosse um latrocínio, mas mudou a linha para feminicídio. A motivação é que André não aceitava o final do relacionamento com Andressa, e isso implicava em uma disputa patrimonial de herança. É muito parecido com o caso da Marisol, casos de feminicídio que foram fingindo, né, ser latrocínio, e tudo, no fim das contas, por causa de dinheiro. Vamos ao segundo caso que a Juliana mandou. Segundo, mulher marcou encontro pela internet com um homem e o mesmo é encontrado morto horas depois. Segue link Correio do Povo. Vamos ver o que o Correio do Povo tem para dizer. Mas antes de ler, isso me lembra... Todos os casos me lembram algum caso, né? Porque a gente vai começando a ver uma certa frequência, assim, uma repetição, uma coisa meio... um padrãozinho, infelizmente, né? Mas isso aqui me lembrou o caso que a gente teve recentemente da gamer, da Sol, que marcou um encontro pela internet com o Guilherme, e aí o Guilherme a assassinou nesse primeiro encontro, né? Primeiro ou segundo encontro, na verdade. Mas esse caso aí também eu vou falar dele em breve, prometo. Mas vamos ao link aqui do Correio do Povo. Morte de fotógrafo em Canoas foi premeditada e executada por um casal. Olha, um casal assassino. Vamos ver, era um jovem de 23 anos, ele foi atingido por 19 disparos e várias coronhadas. Eita, é tiro... Gente, mas quanto cabe numa arma? Deve ter sido 2 armas, né? Era um casal, para ter 19 tiros. O homicídio do fotógrafo Gustavo Gargione foi premeditado e executado exclusivamente pelo casal suspeito do crime. Essa é a conclusão da investigação da Polícia Civil. Em coletiva nesta terça-feira, o delegado afirmou que o jovem foi alvo de uma emboscada. Uma das dúvidas da polícia era se havia participação de outras pessoas na morte, mas o delegado esclareceu que o crime foi praticado só pelos 2. Os suspeitos são Juliano Biron da Silva, de 31 anos, e Paula Caroline Ferreira Rodrigues, de 21 anos, que tiveram a prisão decretada e são considerados
foragidos, mais uns fujões. De acordo com o delegado, quando o fotógrafo entrou no carro em que Paula estava ao volante, ele acreditava que ela estava sozinha. Segundo o delegado, após ser surpreendido por Juliano e ser levado à prainha do Paquetá, o fotógrafo tem a certeza de que irá ser morto e por isso entra em uma luta corporal com o Biron, é atingido por disparos e se atira do carro. Ele ainda tentou fugir, se jogando pela porta do carro. De acordo com a perícia, o fotógrafo foi atingido na cabeça com diversos golpes provenientes da coronha da arma de Biron. Em seguida, o jovem inconsciente foi atirado numa poça d'água e baleado com 12 tiros. Ao todo, ele foi atingido por 19 projéteis. Segundo a investigação, Juliano Biron e Paula Rodrigues fugiram pela BR-448 e depois acessaram a BR-290. Eles tentaram despistar a polícia retornando a Canoas, mas foram a Porto Alegre. Conforme o delegado, o casal chegou a um condomínio de luxo na Zona Norte por volta da 1 da manhã. Várias pessoas teriam visto os dois. Ambos vestiam moletom canguru e boné. Eles vão até o seu apartamento, pegam uma mochila, retornam para o carro e saem para a clandestinidade. E aí, aparentemente, eles não apareceram nunca mais. Aliás, eu vou dar uma olhada, porque essa matéria aqui é de novembro de 2015. Deixa eu pegar o nome deles e jogar no Google para ver se encontraram eles, né? Ah, olha só. Encontraram uma matéria aqui do G1, tá comentando sobre isso. Réu é condenado a mais de 20 anos de prisão por morte de fotógrafo em Canoas. Aqui tá falando sobre o Juliano Biron, que ele foi condenado. Aparentemente a Paula Caroline Ferreira Rodrigues também deveria ser julgada, mas ela não compareceu ao julgamento no Fórum de Canoas. 6 meses após o crime, o casal foi preso em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A acusada, a Paula, está em liberdade provisória desde outubro de 2018. Então, eles ficaram foragidos por 6 meses e depois foram presos. E aí, agora a Paula deve estar foragida de novo, né? Porque era para ir para o julgamento e não foi, e está em liberdade provisória, né? É isso. O Juliano Biron, durante o julgamento dele, falou que não tem nada a ver com isso, que ele é inocente e que a vida dele virou um inferno depois de tudo isso. Segundo ele, a Paula Caroline, de quem ele era namorado, teria confessado o crime a ele. O relacionamento dos dois não era sério e o Juliano falou que ele estava correndo daquilo. Então, de acordo com ele, a culpa é dela. Aí, com certeza, de acordo com ela, a culpa vai ser dele e vai ficar um na palavra contra o outro. Mas, de qualquer forma, ele foi condenado, né? Ele foi condenado e está preso. 20 anos de prisão. Update, hein? Para quem não sabia aí. De 2020 isso. Então, é recente também a condenação dele, né? Pelo menos. Vamos para mais um casinho? Esse aqui foi enviado por uma crimiseira anônima também. Vamos lá. Olá, Dona Café, tudo bom? Segue um caso legal para você no especial de casos enviados por ouvintes. Eu não sei de detalhes dele, por isso acho que não chega a dar um episódio completo, porque não encontro informações. Segue meu resumo. Foi há alguns anos esse caso. Pensa, a minha cidade, Massaranduba, Santa Catarina, tem 17 mil habitantes, então foi um bafafá. Uma família aparentemente normal. Uma avó, uma filha, seu marido e a filha do casal. Primeiro, a mãe, a esposa, falece. Muito de repente, aparentemente foi uma tragédia, morreu porque tinha alguma doença. Ninguém sabia e sabe, né? Ninguém dá muita atenção porque tinha uma doença e blá blá blá. Meses depois, a avó falece. Ela vai parar no hospital do nada e morre. Aparentemente, também foi por uma doença pré-existente. Meses depois, a criança morre. Tem um pouco mais de detalhes nas matérias. O boato era que o esposo e pai da criança matou todas elas para viver com outro homem. Acabou que no fim descobriu-se que ele tinha realmente um companheiro.
Você vai ler nas matérias, mas é muito bizarro, porque o esposo e pai da criança trabalhava numa funerária e sabia muito bem como planejar as coisas, né? Mas como moramos no Brasil, o caso não deu em nada. Acabei sabendo disso agora quando fui procurar as matérias. Ódio define. Sim, gente, ódio define muitos desses casos. Enfim, eu não recordo de muitos detalhes e acho melhor você mesma ler para entender. Haha. Grande beijo. Então vamos ler para entender. Vou clicar aqui no primeiro link que ela me enviou. É de um site que chama RBN, a rádio mais querida. Vamos ver. Criança de 2 anos pode ter sido assassinada com produto químico em Massaranduba. Formol, no caso, produto químico. Tem uma foto do formol aqui. Exame de partes do corpo de uma criança de 2 anos de idade apresentaram a presença de uma substância química que seria formol em níveis elevados e ela pode ter sido assassinada. A criança passou mal em outubro e foi encaminhada ao hospital de Massaranduba, onde acabou morrendo. O médico desconfiou e enviou o corpo ao IML de Jaraguá do Sul para coletar materiais, que foi examinado em Florianópolis. O responsável da delegacia abriu um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte e está trabalhando em conjunto com o Ministério Público. Familiares serão intimados para dar esclarecimentos. A investigação pode revelar um caso mais chocante ainda: a morte da criança, da mãe dela e da avó. Seriam 3 pessoas que podem ter sido assassinadas por uma outra pessoa muito próxima delas. As 3 mulheres morreram em sequência: a mãe em abril, a avó em agosto e a filha em outubro. Caraca! Por enquanto, o inquérito apura somente a morte da criança, mas devido à suspeita dos assassinatos teriam sido praticados por uma pessoa próxima das 3 vítimas, as outras 2 mortes devem ser investigadas também, porque aí, né, levanta a suspeita. Inclusive, existe a possibilidade de exumação desses corpos. O suspeito trabalhava em uma empresa de Massaranduba que manipulava o formol, produto encontrado no corpo da criança. Inclusive, ele pediu demissão de seu trabalho. Deve ser o formol que é usado nos corpos, né? Na hora que vai enterrar, já que ele trabalhava numa funerária. Ai, gente, muito, muito bizarro. Deixa eu ver se eu acho no próximo link mais alguns detalhes. Esse link aqui é da OCP News. Michael Connell, investigado pela morte da filha em Massaranduba em outubro do ano passado, no caso 2016, foi transferido nesta terça-feira para o Presídio Regional de Blumenau. Connell foi preso pela Polícia Militar do Paraná no dia 27 de março deste ano. No caso, este ano é 2017, que é quando a matéria saiu. Ele foi preso pelos crimes de ameaça, estelionato e apropriação. Segundo informações do delegado, o pedido se deu depois que o suspeito desapareceu do município no início do ano com o carro e cheques do ex-companheiro. Após algum tempo desaparecido, Michael teria enviado mensagens em tom de ameaça ao ex, pedindo dinheiro, o que fundamentou o pedido de prisão. Gente, claro, né? O cara tem uma família. Aí você vira amante do cara. Aí ele mata a própria família para ficar com você. É claro que vai dar ruim. É claro. Por que as pessoas acham que dá para você continuar um relacionamento com uma pessoa que faz uma coisa dessas? Obviamente, você pode ser a próxima vítima, né? E aí, assim que ele viu que era necessário para ele sobreviver, começou a ameaçar o companheiro, que acabou virando ex-companheiro, né? Ai, meu Deus. Não fiquem com pessoas assim, gente. Com pessoas assim, não dá. Sei que às vezes a paixão toma conta, mas não dá, né, gente? Assassino não dá. Vamos ver aqui. Aí ele foi encontrado em Pitanga, uma cidade onde ele foi preso e levado para o presídio. 2 habeas corpus dele já foram negados nas primeiras instâncias e um terceiro também foi recusado pelo STF. O advogado de Connell classificou a prisão como precipitada. Gente, como assim precipitada? Óbvio que foi ele. Foi precipitada pois o Michael não apresenta riscos à sociedade, ele sempre teve defensor constituído e se apresentou todas as vezes que foi solicitado. Imagina, ele é indefeso, só matou a mulher, a sogra, a filha, ameaçou o companheiro. Enfim. Deixa eu ver se ele foi condenado. Próximo link. Esse link também é do OCP News e o título é
Ministério Público pede arquivamento de processo envolvendo Michael Connell. Isso foi em 2019. Então, após quase 2 anos, o Ministério Público pede o arquivamento do processo do Michael, que era investigado, dentre outras situações, pela morte da filha, que ocorreu em Massaranduba em 2016. As suspeitas começaram a recair sobre ele depois que Michael sumiu da cidade e foi se esconder no Paraná, onde foi preso. Na decisão, o promotor de justiça Rafael Sampaio explica que, apesar de todas as diligências realizadas, a ocorrência de um ou mais crimes específicos não pôde ser suficientemente demonstrada, de modo que, apesar das suspeitas levantadas, não foram colhidos indícios suficientes para embasar o oferecimento da denúncia. Sem negar a gravidade do ocorrido e a possibilidade de que o investigado pode ter cometido um ou mais dos crimes, isso não foi possível ser comprovado através das perícias. Ou seja, o caso não deu em nada por falta de provas, provavelmente provas físicas, e como a esposa e a sogra já tinham tido o óbito como morte natural e a filha ficou meio insuspeita, assim, ficou tipo, não foi muito bem definido, não tinha como falar que ele estava envolvido ou não. Mas parece, né? Porque o cara fugiu. Se ele fosse inocente, ele não tinha fugido. Aquelas, né? Não dá pra dizer. Mas esse foi o caso, então, enviado pela anônima diretamente de Massaranduba. Vamos ao próximo e-mail. E esse é o penúltimo, hein? Estamos quase acabando. Brena Dantas, caso da minha cidade, seita satânica. Ui. Olá, Dona Café. Já enviei o caso por inbox, mas como não tem na Wikipédia, acho que essa é a oportunidade dele aparecer. Meu inbox às vezes do Instagram morre, né, gente? Desculpa. Pois bem, moro em uma cidade bem de interior e em 2017 foram surpreendidos com a muito chocante notícia que uma moça chamada Jaqueline tinha sumido. Todo mundo a conhecia e teve uma comoção enorme, mas passou o tempo e ela não foi encontrada. Em 2018, descobrimos o paradeiro dela e de mais 3 outras vítimas. Haviam sido sequestradas e assassinadas por, pasme, uma seita satânica. A seita era composta por Gleudson Dantas Barros, um pai de santo, Roberto Alves da Silva e Sâmio Bessa, adolescente, filho de um professor famosinho aqui da região, e aparentemente ele era o líder da seita. De acordo com os delegados dos casos, eles eram psicopatas serial killers. Eles atraíam vítimas mais vulneráveis, assassinavam e conservavam umas partes do corpo lá no sal grosso. Nossa! Foi assim que eles identificaram a Jaqueline. A mão dela ainda estava sendo conservada, isso depois de 1 ano já. Então o sal aparentemente é um bom conservador. Aparentemente, o objetivo da seita era conseguir os números da Mega Sena? Quê? Como assim, gente? Conseguir os números da Mega Sena e atrair mulheres. Mas como é que você consegue o número da Mega Sena matando alguém, né? Queria entender esse raciocínio aí, porque não faz o mínimo de sentido. Enfim, foi um escândalo. Principalmente por esse filho do professor. Mas ele não foi nem preso. Os outros foram levados e ele fugiu para a casa de uma tia e lá cometeu suicídio. A família queimou tudo do quarto onde ele estava. Espantar as energias ruins, talvez. O caso ainda espera julgamento. Vou mandar link das reportagens. Um beijo, adoro seu podcast. Ouço toda sexta fazendo faxina. Muito obrigada por mandar. Vamos ver esses links. Bom, tudo isso aconteceu no sítio Canto, no distrito de Suaçurana, zona rural de Iguatu. A fonte que eu tenho aqui é o Diário do Nordeste. Diário do Nordeste. Os delegados de polícia civil apresentaram no fim da tarde de ontem a conclusão dos primeiros 4 inquéritos em andamento. As mortes ocorreram da mesma forma, com um tiro na nuca do lado esquerdo. Antes, pediam para a vítima colocar um pano sobre a cabeça para fazerem orações e por trás atiravam. Ai, que covardia, né? De acordo com o Roberto Silva, que é um dos acusados,
O menor matou 3, exceto a amiga dele, Anne Jaqueline da Silva, que estava desaparecida desde junho do ano passado. O menor, no caso, é o filho do professor, que foi comentado aqui pela Brena no e-mail. O nome dele é o Sâmio Bessa, no caso, que é o menor de idade. Quem matou a menina, a Anne Jaqueline no caso, foi o Roberto. Após a morte, fizeram inscrições de um pentagrama no corpo e o adolescente bebeu o sangue dela, pois queria poder, dinheiro e mulheres, que seriam dados para ele por Satanás. Ele dizia que se matasse mais gente, seria especial. Mano, chocada com isso. A mão da Jaqueline foi colocada em sal grosso em um recipiente jogado em cima da casa. Deve ter sido parte de algum ritual, né? Não deve nem ter sido para conservar mesmo. Eu não sei se eles pensaram, nossa, vamos conservar uma parte do corpo, vamos pôr sal. Deve ter sido um ritual, porque né, sal grosso é muito usado nessas coisas ritualísticas. E aí, graças a isso, foi identificada a vítima, né? Porque se não fosse por essa mão, não teria sido identificado. Na residência onde as mortes ocorreram, moravam Roberto Silva e a mãe dele, uma idosa de 90 anos. O adolescente teria se aproximado de Roberto e o pai de Santo Gleudson sobre a justificativa de que este teria coragem de fazer rituais satânicos. De acordo com as investigações, o trio tentou levar outras pessoas para a Casa da Morte, como ficou chamada. Inclusive outras 3 mulheres e 2 rapazes, mas não deu certo porque alguns estavam viajando ou recusaram o convite a participar da festa e visitar o sítio. Tá aí, vou usar isso. Eu vou recusar um convite aqui porque, né, preservação de vida. É assim que se fala não para um rolê. Bom, essa seita aí tirou a vida de 4 pessoas, mas ainda estava sendo investigado possível envolvimento de outros casos de pessoas desaparecidas ali na região. Então, talvez são mais. Que caso, hein? Tem uma foto aqui nessa matéria que mostra uma mesa cheia de objetos, assim, com carinha de demônio, com crucifixo, com estatueta, com caveira, várias coisinhas assim, que deviam ser coisas da seita, né? E agora vamos para o nosso último e-mail. Esse último e-mail, ele foi enviado, na verdade, quando eu fiz o episódio da Caixa d'Água. Aquele episódio onde eu fiz um compiladinho de 3 casos brasileiros, eram 3 ou 5, não lembro, que eram parecidos com o caso da Elisa Lam. E aí uma pessoa me mandou um e-mail que eu fiquei assim, eu juro, eu fui tipo chamar minha irmã no quarto, Paulinha, vem aqui, você precisa ver, porque ele é muito bem escrito, ele é bem descritivo, não é nada explícito de violência nem nada, tá? É só um detalhe sobre as caixas d'água. Então vamos ler o e-mail do João Paulo. Ele escreveu assim no título: Eu sei qual gosto a água tem. Ui! Deixa eu dar uma arrepiadinha. Acabei de ouvir o episódio 44, Corpos na Caixa d'Água, através do Amazon Music. Em geral, uso o Castbox, mas enfim. Tem gente que usa Spotify, tem o Deezer, tem agora no Amazon Music também, tem em todos os lugares. Eu vim aqui responder a sua pergunta e dar um curto relato sobre o tema. No caso, eu perguntei qual gosto a água tem e ele veio me contar. Eu devia ter uns 6 a 7 anos quando aconteceu. A água simplesmente passou a ter um gosto estranho, terroso, lodoso. E esse gosto foi se intensificando com o tempo, ganhando novas notas de podridão e fezes. Sabe lugar arborizado com muitas folhas no chão, que quando chove, as folhas secas começam a apodrecer e ganham um cheiro bem típico? Era algo similar. Gente, eu consigo. E juro por tudo, eu consigo sentir esse cheiro das folhas que você tá falando. E eu amei, que é muito sommelier de água de corpo, né? Porque notas de podridão, bem parece notas de madeira, amadeirado. Bom, vamos continuar aqui. Era algo similar, misturando outras coisas difíceis de explicar. Lembrava carniça. Essa era a sensação que tive por 1 mês a 1 mês e meio ao tomar água em minha casa. E conforme o tempo passava,
isso aumentava. O estômago embrulhava e, instintivamente, eu passava a evitar tomar água. Aos poucos, mais gente do bairro passou a ter o mesmo tipo de incômodo com a água, cada um a descrevendo de forma diferente. Até que, depois de tanta insistência, alguém da empresa de saneamento foi procurar o que estava errado e acharam algo errado. E, como deve prever, havia um corpo na caixa d'água do bairro. Depois da água passar por todo o processo de limpeza na fonte, ou seja, ela ainda era contaminada ali na caixa do bairro. Tão novo, obviamente, não soube detalhes e nem precisava, pois o gosto da água já me descrevia a situação. O que posso dizer é que aparentemente mataram a pessoa e jogaram o corpo lá. A caixa da água foi desativada e sua tampa selada com concreto para evitar problemas, mas em 2019 ela foi reformada e reativada. Devo me preocupar? Após isso, passamos a ter o cuidado de manter uma dupla filtragem na água, um filtro direto na torneira e com a água deles enchemos um filtro de barro, só para garantir. E, sinceramente, recomendo qualquer um fazer o mesmo, pois, mesmo sendo 2 filtros, acumula uma boa quantidade de sujeira nos 2 em certos períodos. E assim ele termina o e-mail. Gente, não é um e-mail incrível a forma como ele descreve esse gosto. No documentário da Netflix, do Elisa Lam, do Hotel Cecil, tem uma hora que eles entrevistam turistas e eles falam que beberam aquela água, mas eles não falam muito sobre, eles só comentam, eu bebi a água. E eu fiquei, meu Deus, deve ser algo muito marcante. Eu fiquei me pensando, como que será que é isso? E o João Paulo trouxe isso e eu fiquei tipo, gente do céu. Espero nunca provar, mas você me fez esse gostinho entrar na minha boca e agora eu preciso de um chocolate para limpar o meu paladar, ok? Ou um cafezinho, né? Um café para limpar o paladar. Gente, é isso. Essa foi a parte 2 dos compilados dos casos dos crimezeiros. Muito obrigado a todo mundo que enviou os casos e eu já peço desculpas se o seu envio não entrou neste e-mail. Mas assim, neste e-mail não, né? Nesse episódio. Mas assim, eu recebi bastante coisa. É impossível de colocar tudo em 2 episódios. Em um eu ia tentar fazer em 1, mas foi impossível, eu coloquei em 2. E quem sabe eu não vou fazendo uns especiais, vou jogando às vezes algumas coisinhas aqui pra vocês. E continuem mandando casos, continuem recomendando. Eu sempre coloco os casos na minha lista e aí toda vez que eu vou fazer um episódio novo eu busco ali naquela lista. Então sempre, a maioria das vezes, né? Não sempre, mas a maioria das vezes, tipo 90% das vezes, os casos são de sugestões. Se puder mandar pelo e-mail, cafécomcrime@gmail.com, muito melhor porque fica anotado. Pode mandar no inbox do Instagram? Pode, mas não me xinga se eu não te responder, tá? Porque às vezes as coisas se perdem por lá. Mas é isso, crimezeiros. Obrigado a todo mundo que participou, foi super legal. Eu vou colocar fotos desses casos, o que eu achar, né? O que foi me enviado através dos links aqui. Eu coloco quinta-feira no Instagram, @cafécomcrime. É isso, gente. Vai lá, dá uma olhada, checa, me conta qual caso você achou mais horripilante, qual que te marcou mais aqui desses que eu contei no episódio, beleza? Até a próxima quarta-feira, onde a gente volta ao normal, tendo um episódio com um caso bem aprofundado, trazendo todos os detalhes de crimes nacionais para vocês, tá bom? Até a próxima quarta-feira e até lá! Coloquem 2 filtros na água, né, gente? Não custa nada, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!